Júlio César foi um dos maiores conquistadores e estrategistas militares a governar a Roma antiga. Sob sua liderança, o povo romano viu grandes avanços na conquista territorial e poder militar. Mas para chegar ao poder, César passou por maus lençóis, enfrentou acusações de ser afeminado, se vingou em grande estilo de inimigos e por fim foi traído por seus iguais. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar a vida conturbada de Júlio César na Roma Antiga. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Ao longo da história foram usados diversos métodos para ofender e desacreditar muitos homens, principalmente na política. Na Roma Antiga, desde a época da República Romana, não foi diferente. Era legal e comum se referir à vida privada dos senadores e ridicularizá-los por seus defeitos físicos em qualquer debate formal, a fim de diminuir sua autoridade, dignidade e respeito. Júlio César, por exemplo, era chamado de Rainha da Bitínia, o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens, e o travesseiro da liteira real. Apesar de ser conhecido por sua insaciável sede de mulheres, tendo pelo menos 5 amantes entre a nobreza, incluindo Servília, esposa de Marco Júnior Bruto e Cleópatra, com quem ele supostamente teve um filho ilegítimo de nome Ptolomeu Cesarião. César inclusive é acreditado como o autor de uma lei que permitiria que ele se casasse com quantas mulheres desejasse. Sua fama de mulherengo não foi suficiente para desfazer os rumores criados em uma viagem diplomática para a qual foi enviado aos 19 anos para montar uma esquadra de navios e atacar Mitilene na ilha de Lesbos, onde conheceu o rei da Bitínia Nicomedes IV. Enquanto esteve na Bitínia, César teve que ficar tanto tempo na corte que seus inimigos usaram como prova inegável que ele havia sido seduzido por Nicomedes, criando uma história em que Júlio César foi levado pelos servos do rei aos seus aposentos vestido de roupas púrpura, enquanto esperava para ser dominado, retratando-o como um amante passivo, o que apesar de não ser punível pela antiga lei romana, era altamente desaprovado como uma atitude de quem era fraco. Isso o perseguiria pelo resto de sua vida, apesar de negar em muitas ocasiões e até mesmo se oferecer para jurar perante testemunhas que tudo era calúnia contra ele, tornando-se uma das poucas coisas que o fizeram ficar impaciente em público. Pela firmeza com que negou todas as acusações e por não existir qualquer outra situação semelhante à história contada por seus adversários, aponta para o fato de que tudo foi uma estratégia elaborada para diminuir a autoridade e respeito de Júlio César. Todos já ouviram falar das façanhas de Júlio César durante seu governo, mas ele nem sempre teve poder absoluto, nem todos conhecem sua história antes de sua ascensão na política. Apesar de ter nascido em uma das famílias aristocráticas mais importantes de Roma, César teve que ser estritamente educado e trabalhar duro para alcançar o que conquistou. Depois que sua família se desentendeu com Sula, o então governante da República Romana, Júlio César viajou para longe para guerrear e ganhar prestígio, ficando por um tempo na Sicília, onde se dedicou ao estudo da política e da oratória. Aos 25 anos, Júlio César, determinado a aperfeiçoar seus estudos, partiu de navio para Rhodes, pelas perigosas águas do Mediterrâneo, território assolado por inúmeros navios piratas. As chances de ser saqueado eram grandes e no final acabou acontecendo, quando levaram um jovem aristocrata como refém. Júlio César passou 38 dias com seus raptores, mas em nenhum momento se comportou como um prisioneiro. Desde o momento da negociação de seu resgate, mostrou-se orgulhoso por estar sozinho, exigindo que pedissem pelo menos 50 talentos, o equivalente a 1.600 quilos de prata, pois ficou extremamente ofendido com a primeira proposta de 20 talentos dos piratas, considerando pouco pelo que valia.
Enquanto a quantia de seu resgate era arrecadada, o futuro governante de Roma se divertia, escrevendo poemas e discursos que recitava na frente dos piratas, esperando que eles o aplaudissem. Mas se isso não acontecesse, ele ficava chateado e os insultava dizendo que eram selvagens. César os tratou como humildes servos e ameaçou pregá-los na cruz quando estivesse livre. Apesar de tudo isso, seus raptores não o maltrataram, pois acharam tudo divertido, acreditando que suas palavras não passavam de promessas vazias. Mas Júlio César não estava para brincadeira. O cabra era mais grosso que parede de igreja. Pago o resgate e estando liberto, não perdeu um segundo e partiu para Mileto para iniciar os preparativos de sua vingança, onde recrutou uma pequena frota de navios mercenários com os quais voltou para capturar os piratas que ainda estavam em uma ilha, aproveitando o pagamento que obtiveram. Ele capturou a maior parte dos piratas e recuperou boa parte dos 50 talentos antes de levá-los de volta ao governador da região para se encarregar de seu destino. Mas o governador estava mais interessado em recuperar o resto do saque e lucrar com os novos prisioneiros, vendendo-os como cativos. Insatisfeito com a decisão do governador, Júlio César encarregou-se pessoalmente de eliminá-los conforme prometido. Ele os tirou da prisão, os decapitou e depois os pregou na cruz um por um. O homem que venceu muitas batalhas, que consolidou o poder, aquele que desfilou triunfante por Roma em uma carruagem, seguido de exibições de grandes saques obtidos em suas batalhas, o homem mais poderoso de Roma parecia invencível até a chegada de 15 de março de 44 a.C. Júlio César tinha um grande número de inimigos, muitos deles senadores com certo poder e cujos negócios e interesses eram afetados pela legislação de César. O descontentamento dessas pessoas vinha cozinhando há algum tempo e eles viram uma oportunidade de tirar o inimigo do caminho quando ele dissolveu a escolta protetora de guardas em um gesto de normalidade política, depois que o Senado aprovou o juramento de fidelidade a ele. Gaius Cássius, Marcos Június Brutus, Décimos Június e 60 outras pessoas passaram meses planejando como dariam a ele o golpe de misericórdia. César foi a uma reunião sem um único guarda para protegê-lo. Logo que a reunião começou, um punhado de senadores o rodeou, fingindo pedir favores. Lucius Tilius Timber implorou que perdoasse seu irmão, então exilado, puxando a toga para descobrir o ombro de César, dando assim o sinal para que Servilius Casca lhe desse o primeiro golpe nas costas. Seguido pelo primeiro vieram os outros. No total, as adagas entraram 23 vezes, sendo a última aplicada por Marcus Brutus, filho de sua amante Servília, a quem, segundo alguns, Júlio César pronunciou suas últimas palavras: "Você também, Brutus, meu filho", antes de cobrir o rosto com sua túnica no último esforço para preservar sua dignidade. Sobre as últimas palavras de César, é improvável que ele as tenha dito, tendo em vista que algumas fontes relatam a frase e outras que ele apenas caiu lentamente. Em vez disso, Júlio César conseguiu ferir 2 de seus agressores, que após seu falecimento foram perseguidos e julgados. Júlio César foi um homem que entrou para a história da humanidade por sua notável oratória, por ser um grande estrategista militar e, sem dúvida, deixou sua marca para o bem ou para o mal. Assim foi a vida conturbada de poder, vitória e traição de Júlio César na Roma Antiga. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.